Nardon Inácio, auditores e consultores, 50 anos gerando resultados para as suas empresas, seus clientes. Planalto conectando destinos, conectando pessoas. Sulpetro em favor da revenda do consumidor gaúcho e Celulose Rio Grandense há mais de 40 anos contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado do Rio Grande do Sul. Lília, mais uma colega que a Elasa gostou, né? Ela está voltando, exatamente. A Silvia Sarmento volta, então, para nos trazer muitas novidades, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que nada sabe, não é, Silvia? Então, por mais que as coisas tenham nos acontecido depois das nossas formações em coaching, nós vemos que cada vez mais elas irão acontecer, porque isso tem realmente um objetivo, né, Silvia? E a Silvia também esteve comigo em São Paulo num treinamento e ela vai falar um pouco sobre isso para mostrar que coach não para nunca, né? É isso. Não, acredito que o principal aqui também é agradecer o retorno, que na primeira entrevista, o Silvia e a Lília falaram, né? Volte sempre. Daí a gente entende que realmente tem que voltar sempre. Que o convite fica, né? Sim, o convite fica. E ela levou ao pé da letra. Ao pé da letra, né? Como boa Gaudéria, né? Ao pé da letra. Então, com relação às formações, assim como a Lilian comentou, realmente quando nós acessamos o autoconhecimento e quando nós nos vislumbramos ali do quanto nós temos ainda a aprender, que realmente nunca estamos prontos, cada formação é uma escada para a próxima formação. É um gatilho para uma nova curiosidade, né? Porque sempre uma nova semente é plantada também. E essa semente ela vem do momento que nós estamos. Então, aquele momento ele vai nos despertar uma carência específica em uma determinada área de conhecimento. E foi isso que nós fomos buscar lá em São Paulo, que é o IFT, que é o Instituto de Formação de Treinadores Comportamentais. E a nossa busca, é engraçado até colocar que a nossa busca era muito por técnicas, né? Como professores, docentes, instrutores e palestrantes, o que nós fomos atrás? Não, vamos lá aprender e beber da fonte. Tanto é que o Masaru Ogata é considerado um mito na área de treinamento comportamental e realmente esse mito ele foi comprovado naquela uma semana de treinamento. Então é um ser humano fantástico, incrível, com uma carga de conhecimento absurda, mas com uma humildade que chega a ser maior até do que o próprio conhecimento. Então, isso que nos toca bastante e nos faz até nos espelhar nele, né? É incrível que de todas essas formações que nós fizemos, a gente descobre que justamente quanto mais se sabe, mais humilde é preciso ser, né? Porque nós estaremos à frente de outras pessoas, nós estaremos disseminando o conhecimento e não podemos nos tornar pessoas soberbas, né? Nós precisamos entender que nós seremos pessoas referências para os demais, né? Então, quando a gente chega e percebe um instrutor com toda essa humildade, um head trainer, né? Uma pessoa que daqui a pouco não precisaria ter toda essa humildade, mas ele demonstra humildade, ele demonstra empatia, isso nos inspira e isso nos torna mais responsáveis ainda, nos faz perceber quanta responsabilidade nós temos que ter para levar adiante o legado, né, desse profissional. Então, isso não só com o Masaru e também com o Ronald, né, que nos passou o conhecimento, que nos trouxe e nos delegou, que falávamos também sobre delegação de poder, né, e de informações, nos delegou os conhecimentos dele acerca da Sociedade Gaúcha de Coaching e das formações em coaching e que, nesse momento, nos proporciona estar em sala de aula representando a Sociedade Gaúcha de Coaching. Então, assim, de ex-alunas, conquistamos a sala de aula e estamos hoje à frente de novas turmas. Então, isso realmente é uma responsabilidade muito grande que nós levamos muito a sério. Então, por isso essa inquietação, né? Enquanto coaches profissionais, a inquietação de querer saber mais. Porque o nosso aluno vai exigir isso da gente em sala de aula. E esse querer mais, ele vem muito dos mestres, né? Daqueles que realmente marcaram a nossa história. Eu costumo dizer até em sala de aula que é uma tatuagem, né? E é uma linda tatuagem chamada gratidão. Então, é essa gratidão que nós temos por aqueles que realmente dividiram com uma naturalidade incrível. O Ronald é um exemplo disso. O Ronald, a cada curso que ele faz, que ele se sente transformado, ele nos inspira a fazer. Não, e inspira no sentido não de obrigação. Não, vocês devem fazer esse curso. Não, façam, porque realmente vale a pena. Isso desperta em vocês. Desperta. Desperta no sentido de evolução.
Não naquele sentido de, não, vou lá fazer mais uma formação, não. Tanto é que nós não encaramos como mais uma formação ou mais um título, enfim. E existe essa ideia de compartilhamento, né? Então, eu quero que vocês adquiram também esse conhecimento, porque isso será bom para vocês. Não é algo que eu vou guardar no meu bolso e eu não vou contar para ninguém que eu fiz, porque eu não quero que os outros sejam tão bons quanto eu, né? Porque nesse nosso mundo, e aí principalmente nesses momentos que as pessoas falam bastante em crise, que vivem isso, nós precisamos de bons aliados, nós precisamos de parceiros, e por isso a rede de relacionamentos, né, que a gente tanto fala para os alunos que é importante, porque é assim que o universo funciona, é assim que o mundo funciona. E eu lembro que no início da minha formação, enquanto aluna, eu dizia, né, no mundo existe sempre alguém precisando da gente. Sim. Só que é nossa responsabilidade fazer a declaração. Porque as pessoas não vão saber que eu existo se eu não fizer a minha parte. A oportunidade, ela chega. Só que eu preciso ter feito a minha parte antes. A famosa bola de cristal, né? Exatamente. Ou seja, se tu não te direcionar a pessoa e te colocar pronto para aquele desafio, para aquele momento, ou disser que tem interesse naquela situação, realmente as coisas não vão acontecer. E a pessoa pode não lembrar de ti. Por mais qualificações que tu tenha, por mais profissional, responsável e competente que tu seja, a pessoa pode não lembrar. E aí o Silvio momento. sabe bem como é que, principalmente comigo, né, que nós temos a relação semanal aí, que eu voltei bem agitada de São Paulo. Excessivamente agitada. Cheia de planos. E não foi só eu, foram todas as pessoas que foram, porque foi uma gauchada para fazer esse treinamento, 8 realmente. gaúchos, imagina como foi o assim, treinamento. A quantidade de coisas que nós estamos realizando, o que fomentou na gente lá, foram coisas maravilhosas, potenciais que nós achávamos que já tinham sido extrapolados, né? Nós acabamos descobrindo. E a Silvia veio hoje justamente para falar sobre uma das realizações, né? Que ela teve um insight lá e que já chegou aqui executando e, meu Deus, em 2 ou 3 meses já vai agitar o Rio Grande aí. Aquela questão, né? Foi uma semente tão bem plantada, porque tu vai para um treinamento desse já com um objetivo específico. Mas aquele objetivo específico chega lá e ele fica desse tamanho perto do universo de possibilidades. E alternativas que tu tens depois de acessar aquele conhecimento e de realmente vivenciar. Eu acredito que o IFT ele foi tão fantástico por esse sentido, por nós realmente termos vivenciado todas as dinâmicas, as técnicas, as ferramentas e realmente perceber o valor daquilo nas nossas vidas e o quanto transformou. Agora eu devolvo a pergunta, como é que está sendo a Lília com esse retorno? Uma inquietude só? Total, completa. Na verdade, vocês falam, eu estava só ouvindo aqui porque é interessante a gente absorver esse conhecimento. Nós seres humanos, somos semeadores, né? Sim. Nós semeamos, e aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Então, por exemplo, a questão do coaching, que me parece assim, é colocar uma sementinha, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que tem. Sim. Deus me dizia que se tu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o mínimo, a menor semente que tem, você já vai conquistar através da fé. E a fé é tudo. Então, essa questão do coaching, me parece que elas são semeadoras, né? Vocês estão semeando na cabeça, na mente das pessoas, e por isso que vocês têm sucesso, vocês são assim alegres, felizes, adoram o que fazem, amam o que fazem e passam isso. Quer dizer, a semente que foi colocada na mente de vocês, e na mente, não é no coração, na mente de vocês, ela está germinando. E vocês é que são responsáveis por cuidar, por regar essa semente para ela que cresça e tal, e replantar na mente dos demais. E é por isso que o coaching hoje eu vejo assim como um encadeamento, é uma corrente maravilhosa, né, que eu imagino que neste Brasil, por exemplo, que o setor público pudesse olhar essa coisa, né? Quer dizer, o setor privado hoje, que está com todas essas dificuldades, ele, na verdade, ele se sustenta, sobrevive e cresce, se desenvolve por coisas como estas, né? Conhecimentos, como o coaching está passando, como as empresas privadas se preocupam, e que o setor público não. É por isso que o setor público está como está no Brasil. Quer dizer, vamos olhar um pouco mais para essas coisas, você que é da área pública, para também levar para o setor público, levar para os funcionários públicos esta semente. Porque funcionário público hoje no Brasil é um parasita social. Quer dizer, vê o serviço, muitas vezes nem é por causa dele. Né? Serviços é o sistema todo que é o ditador de regra, é o sistema, né? E por isso que o coaching funciona e não é milagre, gente, né? É predisposição, é protagonismo, é se encantar com aquilo que se está fazendo, porque as coisas dão certo porque nós temos prazer. E aí é natural que as pessoas nos procurem, porque a gente acaba se tornando referência, as pessoas nos procuram, elas pedem ajuda e nós estamos atraindo isso. Então a nossa sintonia, ela está muito bem definida
pelo que a gente quer fazer, que é transformar vidas. Então, é natural. E aí, quando as pessoas chegam assim e têm dúvidas sobre uma formação em coaching, por exemplo, né? Ah, mas isso vai dar certo para mim? Certamente vai dar certo para você se você acreditar. Mas é acreditar sem ver. Claro que hoje nós somos prova viva disso e já está mais fácil para que as pessoas possam acreditar no coaching. Temos vários exemplos de sucesso. Mas se você acreditar em você, sem ver antes como que você vai fazer essa transformação na sua vida, você já está com todos os canais abertos para que isso aconteça. Eu digo que a metade do caminho já foi percorrida. Porque daí realmente não é que tu compre a ideia. Não, tu vai vestir, se você vai se permitir, né? Tu vai vestir a ideia, não vai se economizar no teu caso mesmo, né, Silvia? Quando que tu imaginou que tu estaria com uma empresa de treinamento? Isso talvez nem fosse o teu ponto B, né? Nós vínhamos numa caminhada de se tornar instrutora da Sociedade Gaúcha, enfim, de, claro, realizar treinamentos, mas assim, de ter uma empresa e de pensar nessa empresa da maneira como tu está pensando. E nisso nasceu a Tchê Treinamentos. E por que a Tchê Treinamentos, né? Por que o nome? Porque realmente naquela semana toda do IFT, éramos 8 gaúchos. E a vibração que nós entramos com todos, não só entre os gaúchos, mas com todos, mas em particular da forma que nós conduzimos a participação no treinamento, com a garra, lembro até hoje a situação da bandeira. Até a bandeira nós levamos. Bem pracista mesmo, né? Bem gaúcho. E em uma ocasião, o Massaro passou pela nossa mesa onde estava a bandeira e puxou o hino do Rio Grande. Nossa, quando ele puxou o hino do Rio Grande, foi o ápice, né? E naquele momento eu tive um insight. Eu disse, não, eu preciso utilizar a raça que os gaúchos têm. Não que o restante do Brasil não tem essa raça. Mas lá mesmo no treinamento, os participantes, eles falaram, nós gostamos e achamos muito bacana. Porque é o único estado que canta o hino, por exemplo, numa celebração, numa formatura. E isso para nós aqui é muito normal, né? Para nós é habitual. Eu digo, não é habitual. Para nós mas isso não é o normal hoje. Da forma que nós estamos, os meios tecnológicos, enfim, todas essas influências, estímulos, mas que a raça ela não está predominando, a não ser dos times, enfim, mas a do Estado, a da tua terra, de onde tu pertence, né? E aquilo me deu uma mensagem muito de pertencimento e da garra que realmente os gaúchos colocam nas suas atividades. E daí, trocando uma ideia com um parceiro, ia ser um nome de treinamento, depois Tchê o quê? Tchê Treinamentos. Tá certo. E aí trouxe essa inovação. E aí também um treinamento que vai sair em breve, né? Qual é a data do treinamento, Silvia? 2 de abril. Daí, com esses insights, todo acerca ali do nome da empresa, e veio uma palavra e hoje eu acredito que é uma filosofia de vida, não é uma palavra, que é fazer acontecer. Então, o que eu fiz? Eu fiz um resgate de toda a minha história e de tudo aquilo que eu conquistei. E eu não encontrei facilidades em nada. Eu encontrei, sim, muita garra, muita persistência, muita dedicação, muito afinco, como nós chamamos, muito sangue nos olhos ali, mas sangue nos olhos no sentido de competir comigo mesma. Eu nunca me senti pronta e até hoje eu não me sinto pronta. Quando eu ouço essas gurias, que eu digo essas gurias do coaching falarem aqui, entusiasmadas e tal, né? Eu vejo a questão é a seguinte, que as pessoas, tem muitas pessoas que têm um potencial extraordinário para desenvolver e não desenvolvem. E tu começa a mudar o mundo que te cerca quando você começa a mudar internamente. Aristóteles dizia assim que feliz é o homem que tem a sua potencialidade e essa potencialidade ele pode transformar nas possibilidades. Ou seja, nós temos potencialidade, todos temos, só que nós temos possibilidades que não desenvolvemos. E o coaching me parece que traz isso. Essas meninas que vêm aqui, elas estão entusiasmadas com isso. Quer dizer, e elas passam isso para as pessoas e formam uma corrente extraordinária de transformação de vidas e de ambientes. Quer dizer, eu acho que o Brasil, eu tenho falado, a Lília está acompanhando isso aí, eu estou fazendo um livro que fala sobre a questão dos 500 anos do protestantismo, que é uma ética protestante incrustada na questão da economia. Os países protestantes se desenvolveram exatamente por isso, né? Porque eles eram inconformados, eles queriam desenvolver, queriam progredir, queriam prosperar. E isso é natural do ser humano. Nós não vivemos aqui para ser pobre, miserável, viver sofrendo com doenças. Não, nós vivemos para ser felizes, para ter vida e vida com abundância. E o coaching desperta nas pessoas isso. E eu fico realmente entusiasmado, viu? A Lília, eu não consigo mais falar com ela. Ela é só... Falavam todo dia. E ainda, como se não bastasse a agenda já estar cheia, a Silvia já me traz mais uma nova possibilidade,
que é ser, então, a madrinha, a Dinda, né? Conforme o nosso linguajar aqui, a Dinda da turma, que Sim. vai iniciar lá em 2 de abril. Então, é um day training, né? É um day Silvia? trainer, é um treinamento vivencial de alto impacto, que ele dura o dia todo. Então, começa às 7h59 da manhã e vai até às 19h59. Olha só. Porque é preciso cumprir Horários. regras, né? Então, já começa revolucionando por aí. Sim, Uma metodologia começa- bem específica. E o que acontece? Se realmente o vivente no sábado, ele chega às 7h59 da manhã em um treinamento, ele vai fazer acontecer. Tá certo. Muito obrigado pela tua presença aqui, Silvia. E até outro dia, né? Volte, Claro. né? Volte sempre, tá? Uma rápida vinhetinha e voltamos para o final do programa.